Bom, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de ações de reparação de danos concorrenciais. Hoje o tema, dentro da formação da responsabilidade civil concorrencial, é o dano. E nós vamos começar primeiro com aspectos processuais e depois com aspectos materiais. E na primeira parte, em que falaremos sobre o dano nos aspectos processuais, nós temos aqui, estamos muito honrados com a presença do professor Flávio Yarchel. Realmente é uma honra ter o senhor aqui conosco com essa aula. Dispensa apresentações, mas a gente apresenta assim mesmo, até pelo protocolo. O professor Flávio Yarchel é professor titular do Departamento de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, perante a qual ele se graduou e obteve os títulos de mestre, doutor e livre docente, e onde leciona nos cursos de graduação e pós-graduação. É advogado, é membro do quadro de árbitro de diversas câmaras de arbitragem, é membro da Associação Internacional, do Instituto Ibero-Americano e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi o juiz eleitoral do TRE de São Paulo entre 2007 e 2012, é autor de livros e artigos, é um brilhante professor que nos alegra muito estar aqui. Então, a primeira parte do curso será o professor Flávio Yarchel, e a segunda, Paula faz as apresentações do nosso convidado especial da segunda aula. Eu faço agora, Bebo? Está me ouvindo? Pode fazer agora, a gente aprende aqui. Tá bom, eu ia fazer antes da aula, mas então vamos lá agora. Também teremos a honra de ouvir hoje uns deles nomes do direito concorrencial de indenizatórias, RDCs, nosso coordenador do curso, Bruno Maggi. Eu vou fazer a apresentação do currículo dele, também acho que dispensa, mas acho que vamos pelas formalidades. O Bruno é advogado e professor em São Paulo para cursos de graduação e pós-graduação, sócio fundador do Bruno Maggi Advogados, doutor, mestre e bacharel pela pela USP, professor associado do CU Law School, professor da ESPGV, diretor do ICL da International Bar Association, IBA, reconhecido pelo Best Lawyers e pela Leaders League como advogado líder no Brasil na área do direito concorrencial, especialmente na reparação por danos concorrenciais. Autor do livro Cartel, Responsabilidade Civil Concorrencial, publicado pela RT, que já está na sua segunda edição, além de inúmeros capítulos de livros e artigos no Brasil e no exterior. Bom, feitas as apresentações, vamos para o professor Flávio para a sua aula. Não sei se vai ter alguma apresentação. Não, só no gogó mesmo. Muito bom. A palavra é minha? Muito boa noite a todos, a todas. Eu queria aqui saudar todos os colegas, na pessoa do Bruno, do Pedro Paulo, da Paula, enfim, todos os colegas que estão aqui, se sintam saudados, abraçados, ainda que remotamente. Eu queria fazer duas advertências preliminares aqui. A primeira delas é de que, como todos sabem, eu sou um processualista, e olhe lá. Portanto, no contexto do estudo de vocês, eu sou um generalista. Claro que eu também, academicamente, procuro me dedicar ao estudo tanto do processo administrativo, sancionador, e inclusive perante o CAD, de um modo geral, como do processo tendente à indenização, também tenho atuação profissional, enfim, mas eu não sou um especialista da área, eu não vivo a realidade que vocês vivem. Portanto, o que eu quero dizer é que eu estou aqui à sua disposição e fiquem absolutamente à vontade para levantar as questões verdadeiramente relevantes. O medo do generalista, pelo menos o meu, é de dizer coisas seguidamente irrelevantes. Não provavelmente incorretas, mas irrelevantes do ponto de vista do seu público. Então, por favor, corrijam o meu alvo e fiquem absolutamente à vontade a qualquer momento para dizer o que, a respeito dos temas processuais, é relevante para vocês.
E o segundo ponto diz respeito ao primeiro, a segunda, é de que, embora tenha muito menor militância do que vocês, eu tenho alguma. Então, aqui, quem está presente aqui é o acadêmico, né? Vamos dar o desconto aqui. Eu tento ser o mais isento possível e me coloco aqui como um cientista. Certo que dizem que direito não é ciência, mas ele comporta um método de estudo próximo do científico. Então, aqui a gente deixa de fora as posições defendidas nesse ou naquele processo, porque não é o caso aqui. Embora possamos discutir, eventualmente, questões práticas, né? Senão também não teria sentido. Dentro dos tópicos que me foram apresentados, eu tomo a liberdade de fazer uma pequena inversão, que também acho que não altera em nada, porque, embora o tema da prova pericial, que seja o primeiro tópico, seja, de fato, um dos mais importantes, né, relacionado ao tema do dano, eu tomo a liberdade de começar pelo pedido, por alguns aspectos que poderiam ser relevantes do ponto de vista do pedido nessas ações de responsabilidade concorrencial por conta do dano. Talvez aqui fale algumas obviedades, mas vejam se há desdobramentos que possam ser relevantes. Nesses casos de ação indenizatória, usualmente, e vocês podem me dizer, o pedido tende a ser um pedido ilíquido, um pedido genérico, de condenação genérica, porque, desde logo, o autor normalmente afirma na inicial que, conquanto certo o ilícito, ou aprovar o ilícito, ainda não é possível determinar a extensão do dano. Então, isso é uma obviedade, enfim. Talvez aqui haja alguns problemas, porque o pedido ilíquido, ele normalmente traz algumas consequências, não é? O primeiro problema, ou a primeira consequência, é saber quando a condenação será liquidada, ou, melhor dizendo, sem prejuízo da apuração do antebeatur, e aí o antebeatur varia conforme fatores vários, né? Enfim, momento da propositura da ação, mas quando se definirá o quantum debeatur, né? E é claro que o antebeatur é antecedente lógico, mas aí você teria duas alternativas óbvias. Uma delas é a apuração do quantum no decorrer do próprio processo, da própria fase de conhecimento, e a outra é a remessa para uma fase de liquidação. Eu, pessoalmente, assim, eu fujo da liquidação como o diabo foge da cruz, porque eu acho que é algo extremamente problemático. E aqui, talvez, o que possa ser levantado é que, de fato, aparentemente, a apuração no curso da fase de conhecimento deveria ser o mais recomendável, porque, teoricamente, ainda que reconhecido o antebeatur, e vocês poderão me dizer se isso é pertinente, eu acho que tem alguma pertinência na área de vocês, ou colocar dessa forma, colocar como estrangeiro, teoricamente, uma liquidação poderia acabar desaguando naquilo que, paradoxalmente, se chama de liquidação zero, em que, embora estabelecido o antebeatur, embora estabelecido o ilícito, partindo-se dessa premissa, que por vezes pode até decorrer já de prova pré-constituída e que não precisa nem ser provada no curso do processo, no entanto, a questão do prejuízo acaba não restando demonstrada, caso em que se perde esse esforço. É claro que a cognição realizada relativamente ao antebeatur é uma cognição realizada em relação ao quantum, elas são diferentes, mas, nesse caso, elas são umbilicalmente ligadas, porque, na verdade, a própria existência da conduta ilícita está ligada às repercussões dessa conduta ilícita e, consequentemente, à mensuração do dano. Então, o que me ocorre dizer é isso, na verdade, sem dúvida, de que está plenamente autorizado o pedido ilíquido, desde que presente esse requisito legal, e a única questão é saber se, de fato, haverá a apuração no curso de processo de conhecimento, caso em que, como o réu se defende das alegações feitas pelo autor, é preciso que os critérios de determinação de apuração do dano sejam
estabelecidos para que o contraditório possa se realizar em função disso. Eu sei que, às vezes, para quem é da área, certas coisas são meio obviedade, porque já são diretamente ligadas ao próprio objeto que se põe ao juiz, mas, de qualquer modo, o contraditório gravita em torno dos critérios de apuração, e esses critérios têm que ser debatidos adequadamente. Talvez a gente pudesse fazer algumas distinções para efeito de pedido, entre pedido por dano material, de ressarcimento por dano material, e pedido de ressarcimento por dano moral, caso em que talvez, em relação ao moral, houvesse um ônus de alegação de fazer um pedido certo, mas desde que eu sou estudante, portanto, há muito tempo que a jurisprudência dispensa o autor do ônus de fazer pedido certo em matéria de dano moral, embora eu sempre tenha entendido que o dano moral não é mensurado melhor por outra pessoa que não o próprio autor. E isso estaria provavelmente mais adequado ao contraditório, porque desde logo já me defendo de uma certa mensuração. Então, às vezes, os critérios de determinação do dano moral acabam não sendo adequadamente debatidos no curso do processo, o que poderia levar depois a um problema no resultado dessa quantificação. No tocante aos danos patrimoniais, talvez se pudesse, para efeito de pedido, fazer alguma distinção entre danos emergentes e lucros cessantes, mas também tem um pouco de dificuldade, acho que, sinceramente, eu não consegui aqui extrair questões relevantes que pudessem ser levantadas, e também sequer há limitação com relação a se fazer um pedido líquido e ter uma sentença líquida, ou de se fazer um pedido líquido se ter uma sentença líquida, salvo o melhor juízo, nenhuma dessas hipóteses, até porque não se repetiu a regra do Código 73, enveredaria para uma sentença que quebrasse a regra de adstrição. O que importa é que haja o contraditório sobre tudo aquilo que será objeto da sentença, para evitar, portanto, uma sentença de surpresa. É claro que o pedido tem repercussão sobre o valor da causa, e o valor da causa tem repercussões também ela própria, né? Então, na verdade, ao dar o valor, ao se fazer um pedido líquido, na verdade, não se tem a dimensão patrimonial da pretensão, portanto, então, o valor é atribuído pelo autor. E a menos que ele seja manifestamente desproporcional em relação à situação que se submete a juízo, salvo o melhor juízo não autorizaria qualquer tipo de impugnação. Eu digo isso porque o valor da causa tem duas repercussões relevantes que decorrem do pedido, portanto, do objeto aqui do nosso tema. O primeiro deles é a taxa judiciária, e o segundo deles, aí depende do resultado do processo e depende do que o STJ vai dizer no final sobre isso, repercute sobre honorários advocatícios, se eles forem exigíveis no caso. Porque, no caso de procedência da demanda, é claro que os honorários incidiriam sobre o valor da condenação, e aí o valor da dimensão patrimonial já está expressa na condenação. Mas, nos casos de improcedência da demanda, o valor da causa é uma referência, é a referência do Código de Processo Civil de 2015, restando saber em que medida esse valor realmente é determinante, é vinculante, ou se, na verdade, prevalecem julgamentos de equidade diante dos valores. Se o valor for alto, muito alto, nós sabemos que isso pode trazer algum desconforto, algumas situações paradoxais, isso é objeto tanto de recurso repetitivo no STJ, essa questão, quanto de alguma ação de controle concentrado no Supremo, não me lembro se uma ação declaratória ou se uma ADIM no Supremo. Gente, sobre o ponto de vista do pedido, era o que me ocorria. Talvez a gente pudesse fazer algum desdobramento de antecipação da tutela, ou talvez de julgamento parcial do mérito, eu não sei se isso aparece eventualmente, talvez até possa mesmo haver um julgamento parcial do mérito sobre o ante beatur, que, na verdade, decorreria quer de incontrovérsia,
quer de tutela de evidência, quer dizer, tutela de evidência e julgamento parcial do método são coisas distintas, mas, no fundo, acabam sendo parecidas, porque, na verdade, o que elas permitem é uma técnica monitória de antecipação daquilo que se reputa, ou incontroverso, daquilo que se reputa correto. Mas também ter o ante debeatur, sem ter o quantum debeatur, talvez tivesse alguma repercussão prática se eu já pudesse extrair do ante debeatur alguma consequência concreta em termos de indenização que pudesse ser relevante. Afora isso, enfim, não me ocorrem outras considerações. Por favor, fiquem absolutamente à vontade aqui para me interromperem. Com relação... professor Yashua. Claro, por favor. Obrigado, antecipadamente obrigado. Oi, professor Yashua, o Caio falando, eu aí que já disse que persigo o professor, né, na academia e fora dela, mas um tema que já surgiu em aulas anteriores aqui, e eu sei que ele é muito caro, é a da produção antecipada de provas. E esse tema foi apenas mencionado aqui, eu acho que sem muito aprofundamento até o momento, e eu gostaria de ver o professor sobre o uso da produção antecipada de provas nesse tipo de ação, porque daí já me parece que já haveria aí uma antecipação do quantum debeatur, de alguma maneira do ante debeatur, mas enfim, o ante debeatur mesmo seria discutido futuramente, né? Como eu sei que esse é um tema caro ao professor, talvez o professor tenha considerações enriquecedoras a fazer sobre o assunto. É isso, minha colocação é bem genérica, assim. Obrigado. Caio, primeiro, você não persegue ninguém, né? É sempre bom te reencontrar e muito obrigado pela... De fato, o tema seguinte é o tema da prova, né? É o tema da prova que digamos, já que eu aleguei, não é? Agora eu vou para a prova. Então, a primeira... Quer dizer, eu vou para a prova naquela lógica de que primeiro eu alego e não nessa lógica que o Caio mencionou de tentar inverter a ordem das coisas, mas eu já chego aí, Caio. Eu com certeza chego aí. Se me permite, talvez antes, algumas considerações anteriores a isso. Sem dúvida, enfim, primeiro ponto que eu acho que vale a pena ter em mente é que a prova é um ponto crucial nas ações indenizatórias, sem dúvida que mas pode haver situações mais complexas e pode haver situações menos complexas, como a experiência de vocês sabe. Por quê? Porque a prova recai sobre fatos que são controvertidos e, portanto, então, se eventualmente não há controvérsia, não há prova a esse respeito. É lógico que nesse campo dificilmente há uma pura e simples incontrovérsia. O que pode acontecer é saber em que medida há prova pré-constituída ou, principalmente, há problemas de acesso às fontes da prova. Acho que esse é o grande problema e, possivelmente, o tema da antecipação da prova aparece como um dos instrumentos não apenas de racionalização da atividade para obtenção do dano e as consequências daí decorrentes, até do ponto de vista de autocomposição, mas também de acesso. Bom, então, tentando tratar isso de forma um pouco mais ampla, as demandas individuais ressarcitórias, elas estão submetidas a condições talvez menos favoráveis de acesso ao Poder Judiciário, como, de resto, ocorre em certas situações semelhantes de pulverização das vítimas, enfim, dos credores, que acabam se encontrando numa posição de desvantagem do ponto de vista de acesso à justiça e do ponto de vista de acesso à prova do que a sua contraparte. Isso, por exemplo, acontece analogamente em matéria societária,
quando se coloca o problema da responsabilização dos administradores nas SAs, por exemplo, em relação a acionistas minoritários. Então, esse problema, se os consola, não é exatamente um problema só de vocês, né? Mas é um problema que acontece em relação a outras situações, e eu digo isso porque essas outras situações têm também mecanismos, porque, de fato, esses obstáculos postos à obtenção, ao ingresso, poder judiciário, obtenção da tutela jurisdicional, acabam funcionando como um eventual desestímulo a essas demandas. Então, talvez um modo de introduzir o problema seja pensar nas técnicas que podem superar esses obstáculos, ou pelo menos atenuar esses obstáculos. Desde logo, a conjugação de esforços pode, eventualmente, se apresentar como uma técnica, né? A ideia de litisconsórcio pode, não recorrendo aqui à expressão popular de a união faz a força, mas, de qualquer modo, a ideia da formação de litisconsórcio pode ser um fator agregador e, portanto, facilitar o acesso à justiça e, eventualmente, o acesso à prova. E é claro que, quando se pensa em interesses agregados via litisconsórcio, se pensa mais corretamente e adequadamente na tutela coletiva, porque ela pode mais facilmente, talvez, conduzir ou facilitar o acesso à justiça e, portanto, também o acesso aos meios de prova, às fontes de prova. De resto, eu acho que eu não quero aqui chover no molhado, né, mas a dificuldade de acesso a fontes de prova é, em certa medida, pelo menos assim pensam os autores da demanda, e acho correto que seja assim, é um problema próprio do meio, né, porque a formação do cartel envolve, normalmente, fatos encobertos pela formalidade e justificados pela formalidade, até que essa formalidade seja superada, envolvem uma assimetria de informações evidente, quer por conta da diferença de posições, quer pela própria natureza, enfim, né, a estruturação do que seria um cartel relativamente a quem é vítima dos efeitos do cartel. Então, Caio e colegas, se me permitem, uma forma de pensar a questão da prova é, primeiro, pensar na questão do acesso à justiça, porque ela é uma visão mais ampla, da qual decorrem as dificuldades de acesso às fontes de prova. Para não dizer que eu não falei das flores, é preciso também tomar um pouco de cuidado sobre a ótica do acesso à justiça pelo ângulo do fornecedor, chamar de fornecedor aquele que praticou o cartel, na premissa de ter havido cartel, não é adequado, mas, digamos, sob a ótica do demandado, porque no sistema brasileiro isso se tornou anacrônico, não há de ver, convivem tutela coletiva e tutelas individuais. Então, nós, a pretexto de garantirmos o acesso à justiça, quando da Lei da Ação Civil Pública, especialmente do Código do Consumidor, nós, então, estabelecemos a convivência das ações individuais com as coletivas, e estabelecemos que o resultado das ações coletivas, salvo alguma exceção que, na verdade, a gente não vê ser posta na prática, jamais poderão prejudicar os indivíduos. Portanto, então, a coisa julgada nas ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos, ela segundo o evento litis, in utilibus, e, portanto, sempre para favorecer. Isso gera uma perplexidade no sistema, mas do ponto de vista do réu, e isso foi, no passado, bem destacado pelo professor José Inácio Botelho de Mesquita, que era um processualista que também gostava do assunto do CAD, escreveu sobre isso. Eu não me lembro se esse ponto foi exatamente o ensejo de demandas concorrenciais, mas ele chegou acho que não, acho que era um comentário geral ao Código do Consumidor, uma crítica dizendo que, em certa medida, a defesa do demandado ele era excessivamente onerado, na medida em que
como a coisa julgada não lhe favorecia a imutabilidade da decisão favorável, ele teria que rediscutir indefinidamente. Não quero alongar esse tema aqui, mas já passou da hora do sistema brasileiro superar esse modelo de coisa julgada e adotar um modelo de representatividade adequada que fosse ou opt-in, ou melhor, talvez opt-out, mas em que o representante efetivamente tivesse adequada representação e que o litígio se resolvesse e que a gente tivesse um adequado equacionamento de ações coletivas e ações individuais, o que repercute, inclusive, do ponto de vista do acesso à prova. Bom, as dificuldades de acesso à prova, elas podem ser enfrentadas de diferentes maneiras, como todos nós sabemos. Uma delas é a ideia de... duas delas, uma delas, eu diria que nasce no direito material, o estabelecimento de presunções. Mas, enfim, estabelecer presunções, primeiro, em matéria de processos sancionadores, aparentemente não é viável. E, por outro lado, eu não posso simplesmente, digamos, estabelecer no direito material a presunção pura e simples de responsabilidade. O que parece mais adequado é aquilo que os processualistas construíram ao longo do tempo, de entender que o ônus da prova não pode ser de tal forma pesado que inviabilize o próprio acesso à justiça e o próprio direito de ação. Portanto, já antes da alteração do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, que positivou a regra de dispensa do ônus da prova a uma das partes e atribuição do ônus da prova a apenas uma delas, ou de inversão do ônus da prova, isso já era reconhecido pela doutrina. A questão toda é saber se efetivamente a aplicação disso se justificaria e saber em que medida se aplicaria nessas situações que vocês debatem, que vocês discutem, a ideia de que a prova pode ser mais facilmente feita pelo demandado. Eu acho até que em certas circunstâncias sim, e portanto então talvez até do ponto de vista econômico, né, Caio? Porque aí talvez uma análise econômica pudesse ter repercussões, que é do ponto de vista de regras. Eu digo isso porque a gente estudou numa disciplina lá no pós-graduação, a análise econômica do direito, a teoria dos jogos. E então uma análise econômica talvez pudesse realmente estabelecer, a partir do que é mais plausível, do que não é, uma racionalidade mais adequada ao acesso à prova e as decisões em função da ausência da prova ou da presença da prova. Então, são duas saídas, né? A ideia de presunções e as ideias de inversão do ônus da prova. Se isso não resolver o problema, então é preciso dar ao direito de ação toda a sua amplitude com relação à produção da prova, porque o direito de ação seria muito pobre se ele viesse desacompanhado da efetiva possibilidade da prova, não é? E tentando sempre pensar no equilíbrio entre autor e réu, né? Um equilíbrio que não é muito fácil, mas, como eu disse, lógico que a gente pode pensar na hipossuficiência de quem vai buscar a indenização nesses casos e pode, de certa forma, também tentar equilibrar sob a ótica da defesa do demandado. Bom, a questão da prova, vocês, enfim, certamente conhecem tão bem quanto eu, e melhor do que eu. Num certo sentido, isso dependerá, em primeiro lugar, do momento em que a demanda vier a ser proposta. Se ela já puder aproveitar a prova que foi produzida no âmbito administrativo, nós teremos uma situação. Se ela não puder ser aproveitada no âmbito do processo administrativo, nós teremos outra situação. E aí, já, de certa forma, respondendo ao Caio, eu diria que a produção antecipada de prova, ela, sem dúvida, se apresenta como um mecanismo adequado, do ponto de vista não apenas de acesso à prova, mas do ponto de vista de esclarecimento dos players acerca dos seus riscos, acerca dos seus ônus, dos seus encargos, para que, eventualmente, até eles possam guiar as suas condutas. Mas, de certa forma,
embora com as restrições que eu sei que vocês conhecem melhor do que eu, de questão de publicidade, de restrição, de momento de acesso após o término do processo administrativo, etc., quer queira, quer não, o processo administrativo funciona como um mecanismo de antecipação de prova. Ele pré-constitui a prova e, portanto, não deixa de ser uma forma de pré-constituição. É claro que isso não resolve totalmente as coisas. Por quê? Porque isso provavelmente está ligado ao ante beatur e não necessariamente ao quantum de beatur, né? E, portanto, então, a prova que se referiu Caio não é exatamente a essa, é provavelmente a prova relativa ao quantum de beatur. Caio, já para ligar, e Caio e colegas, sem dúvida que uma produção antecipada de prova que tivesse por objeto a instrução preliminar e antecipada sobre o quantum numa ação indenizatória, sem dúvida que faz absoluto sentido. No entanto, é preciso ponderar algumas coisas, e uma delas é de que a antecipação da prova, embora divorciada de qualquer juízo sobre o mérito, é vedado qualquer juízo sobre o mérito, não está, contudo, desvinculada do direito material. Por quê? Porque a prova é instrumental e, portanto, então, é preciso que haja alguma ligação plausível entre aquilo que se quer provar e aquilo que é possível se extrair de uma pretensão que possa vir a ser acolhida. O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que, assim como nos processos sancionadores, ou, enfim, no processo penal, se fala de ausência de justa causa, quando, desde logo, eu posso saber que o autor não tem, eventualmente, razão, uma produção antecipada de prova para apuração do dano pode encontrar alguns obstáculos que passem por discussões prévias do direito material. Por exemplo, e sem entrar aqui, por favor, em debates aqui que possam enveredar para, enfim, da minha parte, fique absolutamente à vontade para debater, eu apenas peço licença, que certas questões às vezes são um pouco delicadas pelo exercício da profissão. Mas digamos, por exemplo, que alguém pretende realizar a antecipação da prova para a quantificação de um dano e se discute sobre a prescrição do dano, né? Então, a questão da prescrição é antecedente lógico. Alguém dirá, não, mas eu vou fazer a prova sobre o dano independentemente, porque eu nem poderia discutir a questão da prescrição no âmbito de uma produção antecipada de prova. Eu tenho dúvida porque, na verdade, a mim parece que, da mesma forma que eu não permito, repito, a investigação quando um fato é atípico, não permito a investigação quando um fato conduz a uma pretensão manifestamente extinta pelo direito material, extinta por algum fenômeno, aparentemente não faz sentido que se proceda à prova sobre algo que tem como antecedente lógico algo que ou é amplamente controvertido ou que pode, desde logo, ser reconhecido como certo e inviabilizador da prova. Então, esse, digamos, é um ponto que eu acho que deve ser pensado quando se cogita da produção antecipada de prova. Agora, de qualquer modo, seria um contrassenso da minha parte vir aqui para não dizer que eu não sou um entusiasta da medida. Eu escrevi sobre isso, eu acho que, de fato, essa medida tem o condão de proporcionar às partes conhecimento sobre os fatos e podem, eventualmente, ter N vantagens, inclusive a de produzir prova e estabelecer, digamos, elementos a justificar, quiçá, uma tutela de evidência a partir desse resultado. Há alguns problemas também que vêm com a antecipação da prova, porque, como se sabe, há uma espécie de paradoxo na prova antecipada, porque, ao mesmo tempo em que o Código exige, no artigo 382 caput, que o autor seja absolutamente específico sobre os fatos que justificam a prova antecipada, por outro lado,
o 381, inciso 2º e 3º, estabelece que a finalidade da prova, fora dos casos de urgência, é justamente a de proporcionar o conhecimento acerca dos fatos. E isso, de resto, é novo para nós, mas não é novo exatamente para aqueles que, por exemplo, nos sistemas de common law, estão acostumados a lidar com a discovery, com a disclosure, e que sabem que essas modalidades podem envolver abusos, e que são abusos que devem ser contidos. A ideia de fishing expedition foi desenvolvida ao longo da experiência estadunidense, em certa medida, provavelmente inglesa, enfim, apesar das reformas do Lord Wolf da década de 90, mas são limites, digamos assim, que se colocam e que possivelmente surgiriam também na prova, e surgem na prova, quer na prova antecipada, quer na prova ser realizada na fase instrutória. O problema é que, na fase preliminar de antecipação de prova, como eu ainda quero conhecer os fatos, é preciso tomar cuidado para saber até que ponto a falta de delimitação do objeto não poderia acabar gerando algum tipo de desvirtuamento, algum tipo de abuso, porque, por exemplo, as próprias razões que são discutidas no processo administrativo do CAD estão presentes, de certa forma, nesse campo, que pode haver segredos industriais, pode haver informações sensíveis, etc., que podem ser relevantes, mas que também podem, eventualmente, extrapolar o objeto do que seria a ação indenizatória, o que nos remete, novamente, ao problema de fazer uma instrução preliminar sobre dano que envolve elementos que, de certa forma, estão ligados ao andebeatur ou que podem envolver outros dados cuja revelação talvez não fizesse sentido diante da premissa de que nem mesmo em tese, ou de que é altamente discutível que se venha a impor algum pleito indenizatório. Então, repito que não vou ser eu aqui que vou desdizer tudo o que eu disse, mas, e pelo contrário, na verdade, aliás, eu deixo para o judiciário desdizer, porque se tem um instrumento no Código de Processo Civil que aparentemente não decola, é o da produção antecipada de prova. Há juízes que ainda continuam a dizer que a produção antecipada de prova só cabe nos casos de urgência, né? Aparentemente, eles não leram o Código de Processo Civil, ou eu não sei o que acontece. Mas, de qualquer modo, não vou ser eu a defender a falta do uso pelo medo do abuso, porque ao abuso só chego se eu tiver o uso. Então, Caio, eu não sei, já que você tocou, e colegas também tocaram nesse tema da antecipação da prova, eu acho que, de certa forma, ela está ligada também ao tema que é importante, que é o tema do contraditório, né, e o tema da prova pericial, né, que talvez pudesse vir na sequência. Então, eu não sei se gostariam de levantar alguma questão, esse ensejo, ou enfim, Caio, outros colegas. Bom, reinando o silêncio, eu prossigo aqui. Sobre a antecipação da prova e sobre o acesso à prova, vai mais uma consideração, para não dizer que eu não falei, alguns aspectos aqui que podem ser relevantes, né? Primeiro, não houve distinção por parte do Código em relação aos meios probatórios. E, por incrível que pareça, há divergência jurisprudencial a respeito, no caso de exibição de documentos, sobre a adequação da via processual. Eu, outro dia, participei de um grupo de juízes, eram basicamente juízes de primeiro grau aqui de São Paulo, e a maior parte deles aqui, assim, com os olhos um pouco ainda arregalados, quando se falava de antecipação de prova. E alguns dizendo que convertiam a exibição de provas em antecipação de provas, em prova antecipada. E isso aparentemente é um problema, porque há quem enxergue na antecipação de prova do 381 e seguintes um procedimento de jurisdição voluntária, quando, na verdade, e especialmente na área de vocês, não tem nada de jurisdição voluntária,
porque, na verdade, a produção da prova envolve a esfera jurídica do demandado e envolve valores muito relevantes, como privacidade, como intimidade, como sigilo, e, portanto, está muito longe de ser jurisdição voluntária. Então, aparentemente, não era para ter dúvida nenhuma. A exibição de documentos no Código de 73 estava inserida no livro 3º do Código de Processo Civil, e era um instituto meio que perdido ali no processo cautelar, porque raramente tinha a figura, o caráter de ação tipicamente cautelar. E agora que foi, digamos, regulada, ainda assim se continua a ter dúvida a esse respeito. Claro que também a antecipação da prova pode ser de prova pericial, e provavelmente, nos casos que nós debatemos aqui, as fontes de prova fundamentais dizem mesmo respeito, tanto a prova documental quanto a prova pericial, e até provavelmente uma combinação de prova pericial que tenha por base a prova documental. Um outro mecanismo, já que não há nenhuma questão, mas podemos voltar a isso, um outro mecanismo é o da exibição de documento. Como eu havia dito, né, exibição de documento. Na verdade, aqui o que acontece é o seguinte, né, a nossa cultura é uma cultura diferente da cultura do common law, bastante diferente, óbvio, isso que eu acabei de falar, mas nesse aspecto. Por quê? Porque, digamos, do ponto de vista do direito material e mesmo de deveres processuais, a perspectiva do dever de revelação, de dever de disponibilização de informações entre litigantes é vista de uma forma diferente. Aqui nós sabemos que se a gente é advogado de alguém que recebe uma notificação extrajudicial para exibir determinados documentos, a resposta é não. Simplesmente, não exibo nada, e mesmo quando eu for intimado em juízo, ainda assim eu tentarei encontrar alguma forma de dizer que eu não exibirei esses documentos. A exibição ela pode ser objeto de uma produção antecipada de prova, portanto, então ela pode ser preparatória, e a exibição pode ser incidental, como todos nós sabemos. Há algumas questões que podem ser relevantes aqui. A exibição ela pode, como todos nós sabemos, ser em desfavor do meu adversário, ou pode envolver terceiro. E essa questão do terceiro, talvez pudesse trazer aqui algum debate relevante, porque o que acontece é o seguinte, né? Quando eu qualifico alguém como terceiro numa exibição de documento, eu preciso entender o que é terceiro, né? Digamos, se alguém detém informações, e esse alguém que detém informações não é exatamente a pessoa que eu quero demandar, mas ele detém informações sobre a pessoa que eu quero demandar, então eu posso, teoricamente, promover uma ação de exibição de documentos. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque, na verdade, se eu promovo uma demanda para obter dados que se encontram em poder de terceiros sem demandar propriamente aquele que eu quero responsabilizar, eu corro o risco de, eventualmente, até incidir mesmo ou em ineficácia da prova, ou talvez até em ilicitude da prova, na medida em que não se venha a incluir no polo passivo aquele que é o destinatário, ou aquele que é envolvido e, de certa forma, titular dos interesses relacionados àquela prova. Então, a produção antecipada de prova, ela tem um problema mesmo na delimitação dos sujeitos que devem ser incluídos, e até depois de eficácia, é preciso incluir todos aqueles diante dos quais eu pretenda extrair efeitos daquela prova. O tema da exibição de documentos e da produção de prova, por outro lado, está ligado ao tema do empréstimo da prova. E aí, então, eu tento já ligar com o aspecto da prova pericial e com a questão do contraditório. Porque eu não sei, na minha experiência no CAD e nos desdobramentos, eu nem sempre entendi muito bem a visão que se tem sobre prova emprestada, porque, na verdade, o empréstimo da prova não se resolve pura e simplesmente na transferência do resultado de uma prova para outro processo, e com a possibilidade de manifestação naquele processo do resultado, e não na efetiva participação na formação da prova.
Então, quer do ponto de vista do processo administrativo perante o CAD, com repercussões sobre o private enforcement, eu acho que existe esse problema de delimitar exatamente qual é a extensão e quais são os requisitos para que eu possa produzir prova emprestada à luz do contraditório, e não apenas à luz do contraditório, entendido como o direito de me manifestar sobre um resultado sobre o qual eu não participei. Eu não desconheço que boa parte da jurisprudência segue essa linha mesmo. Na verdade, a prova emprestada, ela se legitimaria quando ela ingressa num processo e eu tenho a oportunidade de me manifestar sobre ela. Quando, na verdade, quer do ponto de vista da prova, não digo documental, mas principalmente oral e pericial, o contraditório só se perfaz efetivamente quando eu posso participar da formação da prova. Então, se eu recebo uma conclusão, se eu recebo um laudo, eu tenho que ter condições de, digamos, pelo menos desconstruir e voltar ao momento para poder saber por que se chegou àquela conclusão. E com isso, então, faltando 8 minutos para o meu tempo, eu chego ao tema da prova pericial. Deixa eu ver aqui se é duro, é difícil mensurar o tempo aqui, porque é muita coisa para falar. Aparentemente, o tema da prova pericial é o tema que melhor resume os dilemas processuais que vocês experimentam. Eu diria até mais do que isso, não é? Por quê? Porque a prova pericial envolve o conhecimento técnico. E, portanto, então, sendo o CAD o detentor do conhecimento técnico, vem a discussão sobre qual o limite de controle jurisdicional daquilo que é produzido e daquele que é decidido perante o CAD. Então, esse é um debate fundamental para os senhores. E eu me lembro de ter participado naquele congresso lá em Campos do Jordão, né? Pena que eu fui e voltei no mesmo dia, não pude ficar lá naquele lugar muito aprazível. Aliás, eu acho que eu nunca vou esquecer daquele dia, porque eu cheguei em São Paulo, eu soube que minha filha estava com câncer. Nossa Senhora, ela está bem, viu? Queria dizer que assim, mas eu nunca vou esquecer daquele dia, porque, nossa, foi um dia marcante da minha vida. Foi muito agradável ter estado lá. Depois a volta foi dramática. Eu me lembro que o senhor já saiu correndo de lá, já estava super, né, preocupado com diversas situações, e recebeu essa notícia ainda. Lamento muito, professor. Foi um dia difícil aquele. Aliás, os dias que se seguiram depois. Mas, enfim, só para fechar. Bom saber que está tudo bem. Graças a Deus. O problema é que a gente se ressente, eu acho que isso repercute sobre as ações indenizatórias, na medida em que se queira emprestar ou se usar prova técnica produzida antes, em alguma sede, é exatamente o problema da participação na formação do resultado. Aparentemente, eu sempre ouço críticas e vejo, né, por exemplo, a questão do conhecimento técnico, muitas vezes, é a razão do inconformismo, porque, justamente, no âmbito do conhecimento técnico, não há estudo econômico técnico adequado para a resolução dos conflitos no âmbito do CAD. Essa é uma queixa. E a outra queixa é a de deficiente possibilidade de participação na formação das conclusões técnicas ou do debate técnico perante o CAD. E é claro que isso tende a se projetar sobre o uso disso no momento posterior. Não estou nem falando, enfim, de ações anulatórias que podem ser movidas contra as condenações impostas no CAD. Estou pensando no momento da prova e nos elementos que são coligidos, né? Digamos, a prova pericial, a prova técnica é um dos calcanhares de Aquiles do exercício da jurisdição, de um modo geral. É um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque, na verdade, quem julga é refém, de certa forma, de quem detém o conhecimento técnico. Então, se você concentra o conhecimento técnico e define o papel que a autarquia desempenha a partir do seu conhecimento técnico especializado, sua autonomia nessa parte, quer dizer, é preciso reforçar a ideia do contraditório no âmbito da prova pericial, sob pena de você ter que fazer isso depois num segundo momento, né? Claro que, repito, muitas vezes isso acaba não se resolvendo incidentalmente na ação de indenização,
porque provavelmente isso já é alvo de uma ação desconstitutiva da própria decisão do CAD, em que os elementos probatórios, de alguma forma, são questionados nessa ação anulatória, tal sorte que a defesa provavelmente se limita a reeditar esses argumentos e dizer, olha, tanto esta prova é deficiente que eu estou discutindo a decisão que foi tomada com base nela. Mas suponha que, eventualmente, não haja uma ação anulatória. O problema do efetivo contraditório na formação dos elementos de natureza técnica, aparentemente e continua a ser um grave problema na prova pericial. E, aparentemente, a gente não evoluiu ou não evolui, vocês podem me dizer, para certas técnicas de aprimoramento da prova pericial que poderiam ser discutidas, quer no âmbito dos processos indenizatórios, quer no âmbito do próprio CAD. Eu vejo, a partir da experiência da arbitragem, por exemplo, há uma tentativa de se aprimorar a prova pericial para que haja uma melhor concatenação entre questões técnicas e questões jurídicas. Eu mesmo, como árbitro, por exemplo, já me deparei com mais uma situação em que se aplica aquela técnica do hot tubbing, em que você tem os assistentes e o perito num diálogo efetivo. Então, seria preciso que isso ocorresse, né, para dar essa exata dimensão do contraditório numa prova tão importante, numa questão tão importante, que é a questão técnica no âmbito concorrencial. Gente, na minha conta aqui, faltam 2 minutos, e eu fico com a sensação de que eu falei, e não falei nada aqui, mas vocês também não me perguntaram nada, ou vocês estão catatônicos porque não entenderam nada do que eu falei, ou realmente não surgiu nenhuma dúvida. Então, estou aqui à disposição de vocês. Professor, se ninguém for fazer alguma pergunta, eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga a previsão que tem na PL de que a decisão do CAD vai trazer uma tutela de evidência. Como é que isso vai alterar toda essa questão, todos esses pontos que o senhor trouxe aqui agora? Olha, a bem da verdade, enfim, essas tentativas de mensurar a tutela de evidência a partir da lei, eu acho um pouco imprudentes, porque melhor seria que o próprio Poder Judiciário estabelecesse, né? De certa forma, a ação monitória envolve, né, uma tutela monitória em que há uma pré-fixação pela lei do peso que a prova escrita possa ter. Eu não vou dizer com toda honestidade que seja irracional. Não vou dizer que seja irracional, porque, na verdade, o que acontece é que a formação de prova perante a autarquia, né, na premissa de que ela reúna, então, o conhecimento técnico e que as questões técnicas tenham sido adequadamente debatidas e que tenha havido esse terreno propício, sim, sem dúvida, né? Da mesma forma que uma produção antecipada de prova, porque envolve o contraditório, eu disse, pode informar uma antecipação de tutela com base na evidência, não é ilógico, não é irracional que se faça isso, que se tenha. Talvez seja subestimar um pouco o próprio órgão jurisdicional, porque, em certa medida, se sim ou se não, isso deveria ser verificado pelo juiz, porque depende de que processo nós estamos falando, de um processo em relação ao qual há uma ação anulatória, em relação ao qual houve questionamento, qual a plausibilidade desse questionamento. Então, evidência é provavelmente um elemento a ser mensurado, adequadamente avaliado no âmbito jurisdicional, e menos a priori, numa espécie de tarifa ou de peso que se pudesse dar. Agora, também dizer o contrário seria contrariar a natureza das coisas, porque quer queira, quer não, é um processo administrativo que se desenrola, e por mais que se possa fazer uma crítica geral de imperfeições do sistema, ou se possam constatar em casos concretos irregularidades que maculariam esse processo, portanto, a prova, a ideia geral de que esse processo pré-constituiu prova e uma prova relevante não pode ser afastado. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta?
Eu acho que foi tão completo que o pessoal está Foi super muito completo, satisfeito. Está todo exatamente. mundo pensando sobre o que ouviu aqui. Não acredito que tenha sido, mas enfim. Mas enfim. professor, o pessoal anda bem, bem calado aqui, estão tímidos, então não é hoje só. Não. Mas eu, pelo menos falando por mim aqui, eu estou pensando muito sobre tudo que o senhor falou, foi super, super Isso, importante. se servir para ficar ecoando, assim, não que vocês possam perder o sono, entendeu? Mas se pelo menos aqui tiverem surgido ideias, porque, na verdade, gente, faltou aqui falar de algumas coisas que eu acho importantes. Então, se me permitem, para eu finalizar só e dizer, na linha das ideias, tem muita coisa para pensar em termos de acesso à prova. Por exemplo, cooperação tanto nacional como cooperação internacional. Eu sei que em matéria de cartel, muitas vezes informações produzidas fora são muito relevantes. E lá está na lista, era um tema interessante, mas aí acabou me escapando, que eu posso voltar numa outra oportunidade, quem sabe para a gente falar um pouco de cooperação internacional em matéria de prova relativamente a essas ações. Acho que pode ser algo interessante, porque há as regras sobre cooperação, a obtenção de provas está como um item da cooperação. Como se regularize, como se legitima, se legaliza o ingresso desses meios aqui, é que talvez possa haver. No caso das decisões, você tem a homologação da sentença estrangeira, e há um juízo de delibação. Nos casos de prova, não há, e não vou eu a sustentar aqui, que tem que homologar no STJ a prova produzida fora. Mas não é irrelevante o argumento, não é pouco importante, o argumento de que, muitas vezes, a lei material do local em que produzida a prova pode não ser exatamente a lei material do Brasil, por exemplo, relativamente a sigilo, por exemplo, relativamente à intimidade, sobre privilégio, por exemplo, advogado, cliente, por exemplo. Então, é possível que surja algum tipo de problema sobre a própria validade desta prova, que se resolveria, provavelmente, num juízo de admissibilidade feito por um juiz de primeiro grau, né, porque aí não se remete para o STJ, que chegaria ao STJ via recurso especial. Então, fica assim, para uma espécie de quero mais, assim, se é que é possível, fica o convite, quem sabe, para a gente falar um pouco sobre isso num próximo encontro. É bem relevante mesmo essa parte, e além das questões das regras de cooperação internacional, eu sempre me lembro de um caso que o leniente aqui do Brasil tinha, logicamente, o dever de sigilo perante o CAD, e um juiz de uma outra jurisdição determinou que ele informasse aquele juiz e todas aquelas partes se ele era leniente no Brasil ou não. E daí fica aquele conflito, né? A quem que ele tem que obedecer, ao CAD ou aquele juiz daquela outra jurisdição. E é dentro desse contexto, eu acho, que o senhor está trazendo também, né? E se você for ver, a gente, de certa forma, vive esse conflito potencial aqui, por conta da atuação do CAD e do Ministério Público, e dos acordos que você muito faz. Muito similar mesmo. Então um vai lá e quer que você não, mas eu não posso falar aqui, porque se eu falar lá aqui, eu comprometo o acordo de leniência. Então, você vê, a própria cooperação interna, para efeito de soluções consensuais, já é uma coisa complicada, especialmente, então, em matéria de soluções adjudicadas. Mas o tema é rico. É interessante. Desculpem não ter tratado disso dentro do tema. Enfim. A gente já lhe deu tanto tema para falar aqui, imagina, lhe pedir mais sobre isso seria sacanagem até. Mas muito obrigada. Acho que gente, você quer encerrar, Pedro? Constrangido, assim, a hora que vocês me derem licença, só a hora que vocês me derem licença, e pedindo desculpa ao Bruno, em particular, eu vou pedir licença para me retirar. É uma grosseria que estou fazendo, mas, Bruno, por favor, tá uma loucura. Não, de forma alguma. Eu falei, tenho julgamento amanhã, às 7h25 eu tenho aula na graduação, depois às 9h já tem que entrar na sessão para fazer teste de voz, parece teste de maquiagem, né? Às 10 começa a sessão, fica lá até não sei quanto. Então, eu peço sinceras desculpas por não permanecer. Não precisa se desculpar, professor, a gente que agradece muito, e além do curso, né, que a gente tentou exaurir, os pontos, talvez não
em profundidade cada ponto, mas trazer todos os pontos de debate, a gente tem o nosso grupo, né, Paula, Pedro, que eventualmente contam com participações de palestrantes também, e daí de um ponto específico, e às vezes dá para tratar com mais vastidão. Esse tema mesmo, que a gente está falando de cooperação internacional, seria super interessante, a gente podia colocar na nossa agenda já, né, Pedro? Podemos. E quem sabe a gente vai... também. Não, colocar na agenda para chamá-lo, para chamar o professor, certamente. Ele vai procurar para os próximos anos. A ideia do curso, no fundo, foi explicar muita coisa e, no fim, a gente está saindo com mais perguntas e mais temas a discutir, mas eu acho que nosso campo aqui de atuação está em tanta formação que quanto mais a gente tem que explicar, mais dúvidas surgem. E é assim, né? Quem sabe daqui a uns 10 anos a gente tem um curso completo e exaustivo. É bom que assim a gente fica com bastante pauta. Vamos dar uma pausa. Está sendo mais exaustivo também, né? Virtualmente cansa um pouco mais. Vamos dar aquela pausa tradicional. São 7h07. Vamos começar às 7h15, né? Dá 8 minutinhos de pausa e a gente volta com o professor Bruno Maggi, que vai ser muito interessante aqui falar sobre o dano dos aspectos materiais. Muito obrigado, professor Yasha. Professor, muito obrigado. Vamos botar com o senhor no nosso grupo. Boa continuação, um abraço a todos. Nos vemos no grupo, então. Até mais. Então, as formalidades da apresentação do Bruno a gente já fez, eu vou só fazer os elogios que eu quis fazer e não fiz. O Bruno é um dos grandes pensadores das ARDCs no Brasil. O livro dele, eu acho que todos aqui devem conhecer, esse eu posso falar de novo, é o livro Cartel, Responsabilidade Civil Concorrencial da ART. Foi um dos primeiros, foi o primeiro livro, né, Bruno, que teve no Brasil. O primeiro trabalho acadêmico, né? O primeiro, e depois publicar como livro, mas como trabalho foi o primeiro mesmo. Isso. É usado como Bíblia, referência. Vamos fazer merchandising. Praticamente, olha aí, ó, o Pedro já trouxe, inclusive. Não é. Eu vou fazer mais, Pedro, olha a cor do meu. Saiu a segunda edição. Esse mês eu nem lancei, porque na pandemia... Eu não recebi ainda, estou achando muito estranho. Ele é verde agora. Saiu a segunda edição, eu nem fiz nada, porque pandemia não tem nem graça, né? Porque não dá nem para beber vinho, ver os amigos, então... Estamos no aguardo da cópia, com autógrafo aí, Bruno. Obrigado, Paula, obrigado, Mas Pedro. É isso, tudo que o Bruno ouvia aqui é verdade, ele estudou bastante, podem acreditar, né, Bruno? E acho que a gente vai ter uma aula muito legal aí de ouvir os aspectos materiais do dano com a palavra, Bruno. Muito obrigado mais uma vez, Paula. Espero estar à altura dos elogios e, obviamente, sucedendo a aula. O ruim dessa aula virtual é que a gente assiste as anteriores, são todas meio grudadas, então a gente fica até com medo, né? Porque depois que vem o professor Yarshel, antes de nós, é difícil a gente ter o que falar. Ainda bem que ficou muito bem delimitada a matéria e eu vou, então, tratar agora dos aspectos meramente materiais, né? E, enfim, a gente já falou do ato ilícito, a lógica do nosso curso é exatamente formar, né, esses 4 elementos da responsabilidade civil. Iniciamos pelo ato ilícito na semana passada, hoje vamos falar do dano, semana que vem os próximos professores vão falar do nexo causal, até chegarmos na culpa, né, que vem a pergunta que já fizeram na primeira aula, existe ou não, né, objetiva, subjetiva, de onde que vem essa necessidade de culpa, tudo isso virá. Mas quando a gente fala do dano, é um elemento muito importante, se não, e não querendo, né, afinal de contas eu estou falando aqui do dano, mas não é o meu elemento, mas é o elemento, ao meu ver, mais importante aqui nas ações de reparação, não é? Obviamente, o nexo causal tem uma questão bastante complexa, e no que se diz a prova, principalmente, isso a gente vai ver. A parte do ato ilícito nós já vimos, e como foi colocado, quando se tratam de ações follow-on, né, ou seja, aquelas que seguem decisões prévias tidas pelo CAD, ou até mesmo, não é tão comum, né, não me lembro de nenhum caso aqui no Brasil que tenha seguido, por exemplo, tenha havido a condenação criminal e não tenha ocorrido a condenação no CAD, mas também seria um caso que teria uma prova pré-constituída, né? Então, havendo a condenação pelo CAD ou havendo a condenação pela justiça criminal, nós já temos o ato ilícito comprovado, né, assim dizendo, já vimos, né, nas últimas aulas que, obviamente, o judiciário tem total liberdade para, eventualmente, ter outro convencimento, mas parte-se de algum início. Quando fala da prova, não.
a gente sabe, né, o CAD dificilmente faz estimativa de danos, cada vez menos tem sido aí a orientação, né, da presidência anterior, da atual presidência, que não cabe ao CAD fazer nenhuma prova ou estudo relativamente à orientação com relação aos danos, e realmente cabe ao ente privado, aquele, geralmente a vítima, né, buscar um estudo, buscar uma avaliação para tentar provar. E daí, falando de processo, cabe ao juiz buscar, como o professor Yacho acabou de nos trazer, um perito técnico para poder, né, fazer efetivamente essa prova. Mas falando dos aspectos materiais, o que é o dano, né? Eu não vou, como todos estão tímidos, até fico feliz que tem alguns participantes aqui com a câmera aberta, incentivo que outros mais façam o mesmo, por favor, abram as câmeras, pode estar descabelado, como o professor Yacho falou que alguns alunos de manhã estão, agora está de noite também, pode estar descabelado pelo que já leu dos e-mails ao longo do dia, não tem problema, mas participem. Eu não vou cobrar, como geralmente eu faço presencialmente, né, nas aulas presenciais, de perguntar quais são as definições de dano, né, ou seja, o que cada um de vocês falaria ao se perguntarem o que é o dano. Não sei se alguém quer falar, mas sei que na aula virtual nem todos falam muito, então eu já vou seguir. E a definição que eu utilizo é que o dano é uma lesão a um bem jurídico, quer seja ele tangível ou intangível, que gera prejuízo. Por que essa definição é importante? Tem prejuízo, claro, vocês sabem de muitas outras que podem existir. Mas eu trago aqui dois elementos importantes, que é a questão de que o dano se separa em dois momentos, né? O momento da lesão e o momento do prejuízo. E é até uma teoria que segue, entre outros autores, o professor Junqueira, Antônio Junqueira de Azevedo, sempre fazia essa separação. E quando a gente fala do momento da lesão, é isso que nos interessa para o dano. Por quê? Porque o prejuízo nada mais é do que o efeito do dano. E quando a gente fala de prejuízo, a gente já está chegando, já está passando do limiar do que seria o dano para o que seria a indenização, que não pode se confundir. Dano e indenização são conceitos diferentes, apesar de serem muito próximos. E é aí que começa toda a confusão, não é? Porque é aí que nós vemos algumas ações judiciais em que, para tentar calcular o dano, o juiz nomeia um contador, por exemplo. Por quê? O contador vai ser muito importante na hora de fazer a indenização. O professor Yacho, mais uma vez, trouxe o quanto debeatur. Agora, a gente não chegou nem no debeatur e muito menos definiu quem foi atingido, né? Então, o dano é efetivamente essa lesão ao bem jurídico. E de quem? E daí, nessa definição, a gente já tem o ponto que é a lesão e o ponto que há um bem jurídico, que nos traz do outro lado, que é alguém foi atingido. O bem jurídico é algo e que geralmente é a propriedade de alguém, né? Eu não costumo usar muitos slides nas apresentações virtuais, porque cansa a todos, mas eu trouxe apenas dois, eu vou compartilhar e depois tirar e depois volto a compartilhar se for o caso, só para não ficar ninguém cansado, mas aqui eu fiz um pequeno esquema de como funciona essa separação. Então, o dano, ele vai se separar nesses dois momentos. O dano evento, que é a lesão em si, e que vai atingir um bem jurídico de alguma pessoa. E por isso que aqui no canto eu tenho pessoa física, pessoa jurídica ou a sociedade. Já vou falar um pouquinho dessa questão da sociedade. E ele, então, quando a gente fala do dano decorrente de cartel, nada mais é, e por isso que é importante a gente dividir em dois momentos, né? Até na prescrição isso vai ser importante, não é? Porque quando fala-se de prescrição, coloca-se lá, alguns autores vão trazer o conceito que a prescrição tem que ser contada, voltando lá na questão do Dias-Sacco, que foi tratado na aula da semana passada, acho que na aula de segunda, né? Que o Dias-Sacco contaria-se a partir do dano prejuízo, não do dano evento. Então, até para isso, o dano é importante, muitas vezes para determinar como se conta a prescrição. E aqui, para nós, é importante para dizer o quê? Que o momento do dano evento, que é a lesão ao bem jurídico, nos danos decorrentes de cartel, ou seja, falando sempre do cartel, né, mas todos sabemos que todos esses conceitos se aplicam a qualquer responsabilidade concorrencial, então pode ser fruto de qualquer ato monopolístico também, mas aqui a gente está falando então o quê? Da redução de oferta, do aumento do preço, da perda de eficiência ou outras alterações de mercado. Aí vocês vão falar, poxa, Bruno, mas o aumento de preço é o dano. Não, é o valor, né? Não, não é. O aumento de preço
é o ato que o cartelista produz, que é o dano, que é o evento de trazer essa lesão. Agora, o prejuízo que isso vai gerar para o outro lado, ninguém sabe, porque o aumento de preço, ele aumentou, por exemplo, em 20% o preço. Depois daí vem exatamente aquelas discussões que tem nas nossas ações, ou seja, aquela pessoa comprava 20% sobre qual base? Qual o valor originalmente pago por aquela empresa, por aquele produto? E daí que vai se começar a fazer a conta, mas no primeiro momento, o aumento do preço é uma lesão que vai gerar um prejuízo, mas que não se sabe qual é nesse primeiro momento. Ou que pode ser até que não gere um prejuízo, não sei. Quando a gente fala de direito econômico, a gente nunca sabe o que vai acontecer do outro lado. O aumento de preço geralmente vai, vamos dizer, 90% das vezes vai gerar um prejuízo, ou quase 100% das vezes. Agora, quando a gente fala de redução da oferta, talvez, provavelmente também, mas pode ser que chegue numa outra situação, porque a gente pode estar falando de um produto qualquer que tem uma sazonalidade, o cartel opere no momento em que sirva até de uma regulação do preço, e questões outras, principalmente esses dois são os mais delicados, que geralmente uma coisa leva a outra, mas a perda de eficiência, por exemplo, pode gerar um prejuízo, como não pode, que perda de eficiência vai ser essa? Então, no fundo, a gente tem que dividir muito bem. O ato ilícito, quando se fala de cartel, já é dividido em dois momentos, E nós temos o momento da celebração do acordo e o momento da implementação do acordo. Eventualmente, o cartel fez a reunião, combinou tudo, e ninguém implementou o cartel, seja porque foi descoberto antes, seja porque não conseguiram implementar, combinaram lá um acordo muito bonito, mas ninguém conseguiu, Eles tentaram aumentar o preço no mercado e eventualmente era uma commodity que não tinha como mudar o preço ou qualquer outra restrição que fez com que o cartel não implementasse, ou talvez fosse um cartel de divisão de mercado, até de licitações, e quando eles foram concorrer nas licitações, eles não conseguiram executar a forma que acordaram no cartel. Então, combinaram de alguém ganhar e, por algum motivo, o outro ganhou, ou aquele que era para ganhar foi eliminado por qualquer motivo da licitação. Então, resumindo, o ato ilícito se divide em dois momentos, que é a celebração do acordo e a implementação do acordo. E o dano também. O dano evento, que é essa lesão a algum bem jurídico, e o dano prejuízo. Quando a gente fala do dano prejuízo, daí sim, é a perda sofrida pelo mercado. E daí ela pode ser individual, coletiva, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E ela vai se dividir naqueles aspectos que todo mundo sabe, que também a gente vai falar, dano material e moral. Mas só para não perder o fio da meada, quando a gente fala da lesão, nós temos que identificar quem foi lesionado. Então, quem foi atingido por aquele dano? Aí pode ser uma pessoa física, nesse caso a gente vai ter aquela divisão muito comum, muito tradicional, em que você vai separar, eu no meu livro faço até uma divisão bastante sistemática, mas que vai atingir a pessoa física por um lado tangível ou intangível, Se for o lado tangível, é um patrimônio dessa pessoa física, ou intangível, se for atingir a personalidade dela, dano estético, qualquer coisa assim. Mas para o cartel não importa muito isso. A pessoa jurídica também pode ser bens tangíveis ou intangíveis, porque o cartel vai ser sempre um bem tangível, seja da física quanto da jurídica. E a sociedade, que eu coloquei aqui, sim, para poder falar um pouquinho mais, eu faço essa categorização, que o dano à sociedade, e separo ele um pouco diferente da definição que alguns autores trazem, não só o professor Junqueira, como alguns outros começaram a desenvolver a teoria do dano social. Esse dano social que vocês podem ler em algum escrito, eu coloco na subcategoria de dano a bens intangíveis da sociedade, ou seja, o que chamam de dano social, eu chamo de dano institucional, seria aquele dano realmente intangível à sociedade, que o cartel, por exemplo, a gente pode dizer que o cartel tem um dano intangível à sociedade, que é qual? Na medida em que se tem muitos cartéis, e o Brasil tem exemplos de monte, a sociedade e o cidadão comum passa a sofrer uma apreensão sobre comprar um produto ou não, porque ele não sabe nunca se aquele produto vai estar cartelizado ou não. Isso pode gerar uma certa, psicologicamente, um incômodo a ele. Enfim, é um pouco forçar, um pouco a nossa ideia, mas quando falo dano social, é esse dano um pouco mais genérico e realmente totalmente intangível que atinge as pessoas, e nesse caso de uma maneira global, ou seja, como eu falei, forçar um pouquinho a pessoa chegar e falar, o Pedro, por exemplo, falar, poxa, fui comprar um saco de cimento e fiquei lá pensando na Leroy Merlin, se eu comprava ou não, estou fazendo propaganda de ninguém, por favor, mas comprava ou não, e fiquei consumido por saber se o preço era R$10 ou R$12, que se o cartel afetou ou não o preço. É um pouco demais, mas quando se pensa em sociedade,
e daí sim, de uma maneira agrupada, todos passam a ter essa insatisfação, e até mesmo as cadeias produtivas passam a não saber mais como precificar os seus produtos em razão dos produtores a montante que podem ou não estar fazendo um cartel. Isso tudo estaria englobado, e daí, mais uma vez, a teoria do dano social é bastante incipiente, mas é só para explicar que, para mim, ela estaria dentro dessa parte dos bens intangíveis da sociedade, enquanto que a sociedade pode ser atingida também de uma maneira tangível, né? É quando você vai lá e destrói um patrimônio cultural. Então, por exemplo, quando pegou fogo lá no Museu Nacional, obviamente que a pessoa jurídica, seja lá o Estado, o município ou a federação, perdeu aquele prédio, né, que pegou fogo, mas a sociedade como um todo perdeu um patrimônio que foi o quê? Algo cultural que ela deixou de ter. Ninguém mais pode ir naquele museu. Enfim, então é aí que é a divisão. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, é muito bonito, mas a gente está falando de cartel. Pois é, mas a gente pode chegar nesses pontos, né, nesses níveis. É mais comum que a gente esteja sempre falando de danos tangíveis a pessoas jurídicas. Mas, como se sabe, essa formação de consumidores, a gente vai falar da pessoa física, e pode-se ter também os danos à sociedade. Isso tudo numa evolução. E quando a gente define, depois que a gente define quem foi atingido, daí sim nós definimos o prejuízo que essa pessoa sofreu. E daí vai ser sim o dano material ou dano moral, e dentro do dano material, aqueles danos emergentes, né, ou lucros cessantes. Então, daí nesse caso que começa a ficar interessante a nossa análise do cartel. Ou seja, uma vez definido isso tudo, como destrinchar, como definir qual é o dano, para onde vamos correr, né, quando vamos pedir para o juiz a comprovação de algum dano. Que dano é esse? Quem vai pedir? O que vai pedir? Então, daí mais um minuto de compartilhamento de tela, eu vou para o segundo slide, que é até entrando no ponto que está lá no programa entre limites entre advogado e economistas. Não se assustem, a aula do economista é na semana que vem. E a Fabiana Tito, com certeza, o professor Furquim vão tratar muito melhor que eu, mas aqui tem a ajuda do gráfico para a gente entender, sim, até onde o direito civil também pode se valer um pouco da economia ou vice-versa para poder definir aquilo que é o quê. Para nós é importante saber o que é lucro cessante, o que é danos emergentes, mas onde eles estão numa relação cartelizada. E aí que eu fiz esse exercício de tentar colocar isso num gráfico e separar cada um deles. Aqui, nada mais é do que a curva, né? A gente tem, antes de mais nada, o eixo aqui vertical com P é o preço, o Q, que é horizontal, é a quantidade, e nós temos as famosas curvas de oferta e demanda. Então, esse é aquele gráfico que acaba juntando os dois gráficos em um só para poder chegar no preço. E aqui é o ponto que todos gostaríamos de ter, né, como compradores, que é o preço zero, o lucro zero, né, o preço entre o encontro e a oferta e a demanda, quando as empresas têm, nos agentes de mercado, têm lucro zero nas suas operações. Obviamente, todo mundo sabe, né, que essas curvas aqui, para exemplificação, são retas, mas na vida real elas são totalmente tortuosas, né. E aqui, então, nós temos o ponto médio, em que é o lucro zero. Coincidentemente, nesse caso, quando se tem o lucro zero, a gente também vai ter o custo médio que vai passar por ali, né? É outra curva que vai estar ali presente. Daí aqui a gente tem o CMM, que é o custo médio daquele produto de mercado, o QM, que é a quantidade de mercado, e o PM, que é o preço de mercado. Então, pensando numa situação de concorrência perfeita ou de um não cartel, nós teríamos o preço nesse pontinho aí do meio. E o que o cartel vai fazer? Seja de uma maneira direta, por um aumento de preço ou redução de oferta, seja por outras, né, interferências que vão fazer isso se alterar, ele vai mudar esse pontinho. Então, nós temos o quê? Esse pontinho que estava aqui embaixo, ele foi aqui para cima. E daí a gente teve o quê? Seja porque o cartel diminuiu a quantidade, vocês veem aqui que tem, né, uma diminuição da quantidade, ou porque ele aumentou o preço, seja um ou outro, vai levar a consequência do outro lado. Uma vez que a gente tem esse ponto deslocado, nós vamos ter a formação de um polígono. Falei polígono porque são dois, mas primeiro eu vou mostrar um, que é o quadrado aqui, laranja. O que é esse quadrado laranja? Será que alguém consegue, para saber se todos estão acordados ou entendendo alguma coisa? Alguém consegue chutar? Pode errar. Ninguém?
Na aula virtual é triste, ninguém colabora. Mas vamos lá. Esse é aqui. Oi, Caio? É a margem. Não entendi. Margem de ganho. É a margem de ganho, mas no nosso mundo das ações de indenização é o que todos querem obter, que é o famoso sobrepreço. Obter, eu digo, né, encontrá-lo. Todos querem encontrar o sobrepreço. E aqui é exatamente o quê? É nesse momento em que houve a transferência, né, do excedente do consumidor para o produtor, então esse valor deveria estar com o consumidor, ele deveria estar nesse, né, patamar aqui inferior, e ele acabou pagando mais por esse produto. Então, a gente tem essa transferência para o produtor se apropria desse valor que era do consumidor. Em outras palavras, isso aqui é o dano material por danos emergentes, porque é exatamente o que nesse momento? É tudo, né? Então, se a gente pegar as bases desse quadrado, então, se a gente olhar essa base aqui de baixo, nós temos o que aqui? A quantidade cartelizada, ou seja, essa é a quantidade total que conseguiu se vender no mercado pelos cartelistas, ou não cartelistas, enfim, todos aqueles que venderam no mercado naquele momento foram vendidos essas quantidades do produto. E aqui, esse delta é exatamente o sobrepreço, ou seja, é a diferença entre o preço de mercado e o preço de cartel. O nosso grande trunfo é sempre qual, né? Todos querem achar o PM, né? Esse aqui é o sonho dourado de todos os economistas das ações de indenização, e quando se encontra esse número, todos os advogados ficam felizes, porque daí é só fazer uma conta de subtração, que a gente sabe fazer, né? Mas daí, para a gente saber o prejuízo total do mercado, a gente vai multiplicar o delta do preço pela quantidade total, e vai dar esse quadrado. Então, aqui, vamos dizer aqui que deu 10 milhões de reais. Isso foi o que todo o mercado perdeu. Cada um, entrando com a sua ação individual, vai pedir uma fração, né? Vai pedir, por exemplo, seu quadradinho aqui dentro desse quadradão. E daí, poxa, Bruno, apareceu aqui o triângulo verde, né? Você nem nos avisou, já colocou o triângulo verde. Bom, esse aqui é a complementação do polígono que eu falei. Quando a gente tem o deslocamento desse ponto aqui para esse ponto aqui na linha de demanda, gera-se todo esse vão, né, no nosso gráfico. Que antes a gente tinha, o gráfico era formado por esse quadrado aqui de baixo, né? Que era, digamos, a situação de equilíbrio. Quando a gente desloca para cá, a gente forma esse quadrado aqui de baixo, se forma nesse polígono meio estranho, que vai ter esses dois pedaços, que daí, para a questão didática, eu separei, porque quando é calculado, o economista vai calcular isso tudo, né? O laranja mais o verde escuro. Mas eu separo por quê? Exatamente nesse nosso exercício de tentar identificar onde está o dano. Aqui, então, é o dano emergente, e aqui, o que a gente tem no quadrado, no triângulo verde? Triângulo verde, primeiro eu vou colocar a linguagem dos economistas, é o peso morto, né? Então, é o peso morto que resulta do overcharge. Esse é aquele valor, né? Essa parte verde é aquele valor que o mercado perdeu, mas ninguém ganhou. O consumidor perdeu, ou o vendedor, né? Ou o comprador, seja ele em qual nível ele estiver na cadeia produtiva, mas o vendedor, que é o cartelista, nesse caso, também não ganhou. Ele se apropriou só da parte laranja. A parte verde não ficou para ninguém, que é exatamente aquelas perdas que tem no mercado em razão da má alocação dos insumos de produção. Isso, né, está na parte mais básica de economia do primeiro ano. Mas, para nós, o que interessa? O que vai ser esse triângulo verde? Esse triângulo verde vai ser o lucro cessante, né? Ou até um dano moral. Mas, falando do nosso prejuízo, aqui estarão todas as pessoas que quiseram comprar os produtos e não conseguiram comprar, não é? Porque o produto ficou mais caro. Então, aqui estão aquelas pessoas que estavam dispostas a comprar o produto e pagaram mais caro por isso. Aqui no triângulo verde, entre outras coisas, estão, que daí começa a misturar um pouco, realmente, tanto em questão de dano, se a gente for pensar, como eu falei lá atrás, dano à sociedade, dano moral, coletivo, tudo isso vai estar no triângulo verde, mas também vai estar o lucro cessante, porque todo mundo que queria comprar o produto e não conseguiu, vai estar aqui. Tá? Até então, certo, podemos fazer os dois últimos passos para ninguém aqui morrer de tédio. Tem uma outra situação, daí já é uma situação muito mais complexa, que essa linha aqui do custo médio de mercado vai se transformar no custo médio do cartel, o CMC. Então, essa linha aqui desce. Quando que acontece a descida dessa linha? Quando o cartel para de investir no seu mercado. Vamos pensar,
as empresas, em geral, elas investem em tecnologia, investem em marketing, investem em várias coisas, pesquisa e desenvolvimento. Vamos pegar esses 3 elementos, são os mais fáceis, né, de trabalhar e mais conhecidos por todos. Por que uma empresa cartelizada vai investir em marketing, sendo que está combinado, né? Aqui eu, o Paulo, o Pedro, somos 3 cartelistas, a gente combinou nas nossas 3 fábricas em vender. O Pedro vai vender a Zona Leste e a Paula na Zona Oeste, e eu vou ficar vendendo na Zona Sul e Norte, que eu sou uma empresa maior, vou vender para todo mundo. Obviamente que o consumidor da Zona Leste não vai poder comprar de mim, porque já está combinado no cartel, que ele vai comprar da Paula, do Pedro, né? Desculpa, Pedro, estou roubando sua parte de mercado. Então, o Pedro vai vender lá. Então, se o consumidor bater lá na minha porta e falar, Bruno, me vende aqui um pacote de bala, né? Não vou falar de nenhum cartel existente, um pacote de bala. Fala, não, aqui a bala está muito cara, ou acabou a bala. Mas eu sei de alguém lá, que é o Pedro, que vende. Tá? Assim que o cartel faz, né? Vamos simplificar. Né? Então, para que eu vou investir em marketing? Né? Porque se eu não posso vender mais do que eu combinei, e o Pedro não pode pegar o meu cliente, eu não posso pegar o da Paula, e assim por diante, eu não vou investir em marketing. Da mesma forma, eu não vou investir em pesquisa e desenvolvimento. Para que eu vou criar um produto melhor e mais legal se eu vou continuar vendendo o produto que eu já produzi por aquele preço para sempre? E da mesma forma, tecnologia. Por que eu vou fazer mais barato aquele produto se eu não tenho nenhum incentivo a fazer mais barato, já que meu lucro já está inflado? Obviamente, isso são concepções, né, um pouco ingênuas e simplórias, mas no fundo, é o que acaba acontecendo em algumas situações. E o cartel passa a gerar esse outro dano para o mercado, que é exatamente o de não trazer a evolução natural do mercado. Né? Então, deixa eu apagar aqui, para não confundir, daí a gente vai gerar esse outro quadrado. Quando isso acontece, nós temos a situação o quê? Que essa linha aqui, ou ela vai descer, porque alguém do cartel falou, né? Daí veio o esperto, claro, o cartel vai acabar um dia, óbvio. Mais do que isso, o cartel tem muitos momentos de briga, de guerra de preços, né, entre os participantes. Então, eu vou continuar investindo em marketing, tecnologia. Então, ele vai trazer essa linha dele para baixo. Mas os outros não. Então, o prejuízo do consumidor está exatamente nessa situação em que essa linha deveria ser trazida para baixo e ela não é. Então, um produto aqui que o preço, digamos aqui, era 4, né, o cartel elevou a 6, digamos que o produto poderia estar valendo 2 daqui 10 anos, com toda a evolução do mercado. E daí, obviamente, né, ele poderia estar sendo vendido a 2, que ele aqui está vendido a 4, ele era produzido, digamos, a 3, e aqui, digamos que ele passou a ser produzido a 1,5. Daí poderia ser vendido a 2. Isso tudo não vai acontecer, porque o cartel ficou por 10 anos, isso é muito nítido no cartel, por exemplo, das vitaminas. A gente consegue acompanhar o quanto a cada década, ou até por cada ano passado, a tecnologia reduziu drasticamente o valor das vitaminas que custavam às vezes, milhares de dólares a grama e passou a custar dezenas de dólares a tonelada. Isso tudo ao longo do século, né, dos últimos 4 décadas do século XX. Se o cartel tivesse bloqueado toda essa... E houve um cartel naquele momento, e a gente não consegue saber o quanto ele atrasou essa evolução tecnológica. Então, isso tudo também vai gerar mais um prejuízo, que é essa área laranja clara, que é exatamente o prejuízo gerado pelo ganho de eficiência do produtor, aquele ganho que ele deveria ter tido e não teve, e que depois, inexistindo um cartel, deveria transferir para o consumidor esse ganho tecnológico que nunca vai existir. Poxa, Bruno, vai ser fácil calcular isso? Não, é muito difícil. Então, por isso que eu deixo aqui essas 2 áreas mais clarinhas, né? Ela também vai gerar um peso morto, porque da mesma forma que ela vai alocar erroneamente os meios de produção dessa forma, ela também vai gerar outras pessoas que, se a vitamina custasse depois R$2 ao invés de 4, aquela pessoa poderia comprar a vitamina, mas como ela vai continuar custando 4, né, digamos que o cartel não teve essa progressão aqui, o cartel só foi descoberto e baixou de 6 para 4. Então, isso tudo é um prejuízo que vai ficar para o futuro. Tudo isso está dentro de uma potencial cobrança de indenização contra o cartel. Eu vou tirar a tela, mas se precisarem eu volto, tá? Então, tudo isso para explicar o quê? Tudo isso é o dano. Cada um dessas formas geométricas, quadrados ou triângulos, tem um endereçamento. Quando a gente fala daquelas formas de baixo mais claras que eu coloquei, a gente já está falando realmente de uma perda de uma chance, danos reflexos, porque nada disso mais é dano direto. E muitos deles são danos também que vão ser eventualmente da sociedade como um todo, mas
é possível a gente fazer esse cálculo. No Brasil, a gente sabe que os laudos econômicos ainda estão bastante incipientes, né? As ações de indenização ainda trazem situações em que, inclusive, a gente tenta, né, os advogados, seja de um lado, seja do outro, tentam levar laudos mais complexos para o juiz para tentar fazer essa estimação do dano de uma maneira mais fina, e não consegue. A gente não consegue porque o juiz não entende, né? Mas tende no futuro a seguir dessa forma. Então, hoje, o que a gente consegue eventualmente pedir o sobrepreço, ou numa ação coletiva, né, o dano moral coletivo por base do que o cartel tirou da sociedade de uma maneira direta, a gente vai poder, acredito eu, né, no futuro, e olhando um pouco para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente nos Estados Unidos, que está muito mais à frente de todos nesse mercado, trazer toda essa concepção das perdas, porque daí, naquelas situações que a gente tem, a gente também começa a incluir as perdas, não só das vítimas, digamos, consumidoras, né, compradoras. Eu gosto de falar comprador porque não está nunca, né, consumidor dá aquela impressão que é o último da cadeia produtiva. Então, não vai ser só o comprador. Quando a gente pensa nesse dano da maneira mais global, a gente enxerga que o concorrente também teve o prejuízo, né? Aquele concorrente que não sabia do cartel e que praticou preços também diferentes, sem saber. Claro que daí a gente vai ter que analisar diversas teorias, né, como comportamento colusivo consciente, mas pode ser que aquele concorrente manteve o preço dele e acabou tendo uma lucratividade muito menor, pode ser que aquele concorrente seguiu o preço do cartel e perdeu clientes, porque daí ele aumentou demais o preço. Seja como for, é uma distorção do mercado que gera um problema para todos e que a estimação acaba depois ficando muito complicada, mas o cartel, ele vai ser, né, o ato de praticar o cartel vai dar ensejo à lesão. E os efeitos que a gente vai sofrer são totalmente imprevisíveis, e até mesmo pelo cartel. E aí que eu sempre trago esses elementos e coloco, né, que por mais que a gente busque só, por exemplo, o dano emergente, tá, que é o dano material emergente, que é o triângulo, o quadradinho laranja, lá o primeiro que eu mostrei, e o cartelista fala, nossa, mas é muito, que eu já paguei a multa para o CAD e eu ainda vou ter que devolver esse dinheiro, então eu vou quebrar, né? O argumento é sempre esse, eu vou quebrar. Ninguém lembra que o lucro ele botou no bolso por 10 anos e a gente, como consumidor ou comprador, não quebrou, né? E outros da cadeia produtiva que tiveram que continuar produzindo seus produtos com uma margem mais apertada também não quebraram. Mas, enfim, o argumento é sempre esse. Mas imagine-se pensar o quanto de prejuízo que a sociedade sofreu e que nunca vão pedir de volta. Sociedade, eu digo tanto, né, de uma maneira coletiva como individual. Então, essa que é a questão que eu coloco do dano. Tem alguns, 1 ou 2 pontos a mais para a gente tratar, mas eu queria fazer uma pausa agora para saber se estão todos acompanhando, vivos e se tem dúvidas, por favor. Ninguém tem dúvida, como disse o professor, talvez estejam todos catatônicos, né? Eu tinha uma professora... Quando você veio com o gráfico, o pessoal se assustou e está até agora tentando processar. Mas brincadeira, Bruno, que foi ótimo, foi ótimo. Eu coloco o gráfico para assustar todo mundo e ninguém perguntar mais nada, porque assim... Eu achei bem interessante, uma visão bem diferente, que a gente não ouve sempre, muito bom. A ideia daí é conjugar, né, essa parte, eu trago o gráfico para ver a experiência civil. Obviamente que vocês vão ver daqui 2 aulas com, né, acho que começa já na aula que vem, né? Vai ter uma pequena introdução já com o João Paulo Rezende, esse conselheiro do CAD, depois tem o professor Furquinha, o professor Fabina Tito, que vão trazer toda a parte econômica, mas a minha ideia é sempre pensar um pouco a economia junto com o direito, porque senão a gente não consegue, né, identificar onde está esse dano. Dano. Vou pedir um lucro cessante, mas onde é que está esse lucro cessante? A gente viu, né, e daí, voltando aqui, para poder exemplificar, o lucro cessante está aqui, né, nesse triângulo verde. E como calcular isso? Porque aqui tem um monte de coisa no triângulo verde. Então, a dificuldade para se calcular qualquer outro desses pontos, a não ser o sobrepreço, é muito grande. Até porque, né, quando tiver aula de economia, vocês vão ver, eles vão falar, poxa, mas é fácil, sobrepreço, a gente calcula o sobrepreço, e da gente subtrai as unidades que não foram produzidas, que deveriam ter sido produzidas, né, e faz aquela conta toda, então você vai pegar a diferença do sobrepreço, tira o repasse e soma as unidades que você não vendeu. Esse é o dano. Mas as unidades que você não vendeu estão nesse triângulo verde, que, a meu ver, no direito civil,
é bastante complicado a gente chegar na conta aqui do Triângulo Verde, não a conta do triângulo, mas o que é parte, cada pedaço do triângulo representa, né? Porque o lucro cessante, a meu ver, é só um pedacinho desse triângulo. E daí a gente sabe como é, na justiça fica muito difícil a gente identificar muito bem. Mas no conceito do lucro cessante, aí, pensando alto, quer dizer, não teria ainda outros elementos? Eu penso aquele que se viu obrigado a adquirir o produto com sobrepreço, que era um insumo essencial para ele. Isso afeta não apenas a rentabilidade dele nas suas próprias vendas, porque ele, vamos dizer, teve um aumento de custo, mas isso pode resultar também numa redução das suas vendas. Exatamente. Existe um efeito cascata, né? Então, o lucro cessante, que não é simples de calcular, mas o lucro cessante ele vai além, porque, na verdade, ele pagou mais, ele lucrou menos e ele vendeu menos, de alguma forma. Exatamente. Esse que é o ponto. Esse gráfico que eu desenho tem que ser feito para cada mercado. E quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que faz estamparia de partes para autopeças, ela faz porta de carro, e teve um cartel do aço, né, que já foi julgado pelo cara. Então, ela já chegou num preço que ela teve uma margem espremida, e do outro lado, ela está de dois lados, né? De um lado tinha um cartel, e de outro ela não tem poder de barganha, porque essa indústria é bastante espremida, porque a montadora é muito maior, né, que a própria montadora dela. E ela também monta uma fábrica totalmente personalizada para aquela montadora. Então, não dá para ela sair falando, Fiat vai me pagar menos, eu vou fazer porta para o carro da GM. Não existe isso. Ela montou a fábrica para fazer porta de ponto, ela vai fazer o resto da vida aquela porta. Então, assim, ela não tem para onde correr. E de um lado tem cartel, do outro lado ela não pode aumentar o preço. É o que o Pedro falou. Então, essa análise tem que ser feita etapa por etapa de cada etapa do mercado para a gente depois saber, né, o prejuízo total. E passa pelo repasse, mas passa pelo que o Pedro falou, né? Teve o que você repassou, mas também teve o que você não vendeu, teve o que você não produziu, tem tudo isso. Eu vou então fechar com... É difícil provar o sobrepreço, imagina provar todos os outros danos, esse lucro cessante, todas essas questões aí. Né? Então, só para dizer que o sobrepreço é só o início, né? Exato. É porque o mercado fica totalmente desconfigurado, né? Não dá para saber mais o que o mercado seria depois que você tem uma interferência dessa monta. Ainda mais no caso de cartel, que dura, às vezes, décadas, né? Ou pelo menos uma década, que é o mais comum. Mas, enfim, se ninguém tem mais perguntas, eu vou então falar, para finalizar, daí uma coisa menos árida, não vamos precisar voltar no gráfico. Eu falei muito disso tudo, de todos esses danos, e daí uma pergunta que se vem, e como é que fica... Bom, os dois pontos finais, que é o limite de atuação entre advogado e economista e a possibilidade de ocorrência de bis in idem, né? Tratando primeiro do bis in idem, como é que fica? Bom, no overcharge, né, o sobrepreço, não tem grandes discussões. Primeiro, tem a discussão mais filosófica, primária, que será que a multa do CAD não inclui uma eventual indenização, ou tem um aspecto reparatório? Isso acho que já é bastante claro, né? Ela não tem, por mais que a multa do CAD, até por enquanto, né, na lei traz até aquele requisito de que a multa nunca pode ser inferior ao benefício auferido pelas empresas, acho que está bastante já consolidado que benefício auferido não tem nada a ver com prejuízo sofrido, né? Então, se a empresa auferiu ou não algum lucro com esse cartel, porque também tem a situação, né, daquela empresa que entra no cartel que ela não tem o que fazer, então tem lá 5 empresas grandes no mercado e a pequenininha. Eles vão lá e falam, você vai com o cartel, você também. E às vezes ela pode estar até tendo prejuízo com o cartel, mas as grandes estão lucrando e ela não pode sair, né? Que é tipo uma máfia. Então, né, a gente já viu filme de máfia italiana, ninguém pode sair. Então, tem também essa situação, mas independentemente disso, o que eu sempre defendo pouco importa se o cartelista teve lucro ou prejuízo com o cartel, seja ele uma empresa que foi forçada a estar no cartel, seja ele que foi burro mesmo e fez um cartel para ter prejuízo, né? Tem gente que não faz conta. Tudo acontece no mundo. Mas, né, o Conor lá tem vários exemplos de cartel e alguns até que mostram que as empresas calcularam errado a coisa e devia ter dado muito mais lucro, talvez sem o cartel, ou se fizesse o cartel direito. Mas o que eu digo pouco importa o benefício auferido. Isso é um problema do CAD, que ele já nunca conseguiu calcular, né, mas que vai interferir na multa. Agora, o prejuízo não faz parte da composição da multa no momento.
E o prejuízo realmente é alvo da reparação civil. Aí as duas perguntas que vêm mas, poxa, será que não tem, de um lado, a indenização civil não teria o caráter punitivo? Tem. É uma discussão que a gente sabe que tem no Brasil, até então não é aceita. O que eu vejo é que, inclusive, principalmente nas ações de reparação, né, de danos concorrenciais, acho que dificilmente vai chegar num nível desse, né, vai demorar muito para se discutir ainda se vai ter um caráter punitivo ou não, mas em outras situações que a gente tem, no Brasil ainda, né, não é aplicado o dano punitivo, então a gente não teria esse elemento dentro do cálculo do dano. E da indenização, né? Mais do que o do dano, né? Como eu falei, o cálculo, quando se fala, é da indenização, que é o resultado, o reflexo do dano. Mas ainda teria um outro elemento de bis in idem, que daí sim entra naquilo que eu expliquei. Poxa, mas a gente tem aquele peso morto que é gerado, né? Seja na situação mais simples, seja na situação mais complexa, em que o cartel poderia ter movimentado a curva do custo médio para baixo e não movimentou. Como é que fica? Será que não tem bis in idem se o Ministério Público entra com uma ação civil pública para pedir um dano moral coletivo? Isso já não estaria abarcado na multa do CAD, já que a multa do CAD também vai para o FDD e visa, né, trazer benefícios, nesse caso, para o ambiente concorrencial, mas também consumidor e ambiental, o FDD como um todo? Minha visão é que não. A minha visão é sempre muito clara. Eu faço analogia, adoro fazer analogia com carro, né, porque é uma coisa simples de todo mundo entender. Minha analogia é sempre muito clara. A multa do CAD é para o motorista que passou o farol vermelho. Ele passou o farol vermelho, ele tem que pagar a multa. Se ele bateu ou não em alguém, é outro problema. Agora, a indenização é para aquele motorista que passou o farol vermelho e bateu em alguém que estava cruzando no farol verde. A indenização do cartel é exatamente essa. A questão é que o cartel, como sempre vai gerar algum efeito no mercado, é que o cartelista é sempre o motorista que passa o farol vermelho e sempre vai atingir alguém. Seja uma moto, seja 3 caminhões, mas alguma coisa ele vai atingir. Então, é aí que a gente tem que elaborar. Eu realmente vejo alguns elementos, né? Quando a gente fala de dano moral coletivo, realmente a gente está indo muito além e talvez a gente esteja esbarrando muito no caráter punitivo da lei do CAD, mas eu ainda defendo que são coisas diferentes, mas reconheço que nesse momento a gente deveria fazer uma análise um pouco mais minuciosa para não incorrer um bis in idem para as empresas. Mas quando a gente fala de sobrepreço, de lucro cessante e tudo mais, aí, sem dúvida alguma, a meu ver, não tem qualquer bis in idem. Uma coisa é o ladrão ser preso, outra coisa é ele devolver o dinheiro que ele roubou do banco. Essa que é a questão. E tem uma dúvida aqui do Leonardo. Obrigado pelos agradecimentos, Leonardo. Na sua opinião, haveria alguma possibilidade do poder de mercado dos agentes influir no dano? Sim, certamente, né, Leonardo? O quanto maior, daí é uma questão, a regra de mercado simples. Na verdade, assim, as empresas têm que ter algum poder de mercado para que possam fazer o cartel, né? A regra do cartel é que ele vai ocorrer em mercados em que o poder de mercado é médio, né? Se tem mercado que tem 2 empresas dominantes que têm muito poder, elas sozinhas, né, ou uma ou outra, vão fazer o que elas quiserem. Então, tem um mercado que uma empresa tem 70% de participação e o resto é pulverizado, para que vai ter cartel? Né? A empresa tem 70%, ela já manda em tudo. Ou um mercado que tem 2 que tem 30% cada uma e o resto dos 40% é pulverizado. Uma ou outra vão poder levar o mercado para o lado que elas quiserem, também não precisam fazer um cartel, né? Então, assim, o cartel só existe quando? Quando as empresas precisam ter um poder de mercado suficiente que elas não teriam sozinhas, e daí sim a gente está falando de um mercado que tem, sei lá, 40% pulverizado, e dentro dos 60% que sobram, a gente tem 4, 5 empresas que se dividem, daí cada uma delas individualmente não consegue levar o mercado para onde ela quiser, mas junto com as outras elas conseguem, né? Porque também no mercado atomizado não dá, né? Tem uma empresa, cada uma tem 2, 3%, a gente sabe que daí um cartel com 40 empresas não vai dar certo. Meia dúzia eles já brigam, imagina em 40. Então, no poder também. Então, primeiro tem que ter poder de mercado para conseguir fazer não tanto para não precisar fazer o cartel, mas algum para poder conseguir implementar o cartel. E, obviamente, que quanto maior o poder do mercado dessas empresas que se juntaram para fazer o cartel, aí você passa a ter um maior dano, né? Mas claro que também, Leonardo, depende muito
da forma de implementação do cartel e até da estrutura como um todo do mercado, né? Se o mercado tem barreiras à entrada, daí vai entrar numa situação, você pode aumentar muito o preço, só que daí o mercado tem baixa barreira e entram várias outras empresas para vender aquele produto mais barato. Enfim, tem duas pessoas com a mão levantada, acho que um é o próprio Leonardo, né? Não sei se a Juliana, Catarina, eu já te leio a sua pergunta. Vamos para a Juliana, que levantou a mão aqui, está esperando. Por favor, Juliana. Obrigada, Bruno. Eu, na verdade, estou com uma dúvida que eu acho que é super básica, mas, enfim, vamos lá. Tudo é difícil. Estou aqui olhando aqui o gráfico que você apresentou, porque, assim, me parece que para comprovar, como você já tinha separado, né, a existência do dano evento e a quantificação do dano, a verificação do dano prejuízo, a gente precisaria de uma perícia, me parece. Mas, ao mesmo tempo, pode acontecer uma situação em que não existe por favor, me corrija se eu estiver errado, pode ter uma situação em que não exista uma diferença entre o preço cartelizado e o preço de mercado, porque não há necessariamente um benefício da empresa, como você falou, a possibilidade de se criar o cartel, mas mesmo assim as empresas não ganharem com isso. Uhum. Então, como que aconteceria nesse caso? Como que uma parte pode provar que ela sofreu algum dano devido a essa situação, se se o caso concreto não demonstra essa diferença de preço e esse benefício, esse lucro pelos cartelistas? Bom, daí se realmente não teve alteração de preço, aquele que, para os compradores, a gente não teve nenhum efeito, né? E daí, sem prejuízo, sem dano, não há indenização. O que acontece é que pode haver outro elemento do cartel, se não seja um cartel por troca de informações, coisa assim, e daí o prejuízo estaria em algum outro lugar escondido, digamos assim. Daí seria uma situação muito específica, viu? A gente estaria dentro, talvez, de um lucro cessante, de um dano moral, né? Porque o dano moral, eu falo, não é só o dano moral da pessoa, né? Que foi xingada, foi ofendida, mas o dano moral é tudo que não é material. Então, eventualmente, né, o Pedro e a Paula trocaram várias informações e tiveram uma vantagem competitiva contra mim, que também participo do mesmo mercado. Mas, de novo, tem que se provar que isso Bruno, existiu. Vê se está correto aí, a partir dessa pergunta da Juliana, que eu acho que talvez seria importante fazer distinção aqui. O lucro não é essencial, o sobrepreço sim. Quer dizer, eu acho que é isso, porque o lucro, pode não haver lucro porque o cartelista fez um sobrepreço, mas foi tão ineficiente que não ganhou dinheiro com isso. Aí é um outro problema. O lucro não é essencial, mas o sobrepreço, se não houver sobrepreço, não tem dano, né? Daí não tem dano. Se ele não mudou em nada, não aumentou nem um centavo no preço, daí realmente não tem dano. Aí a gente está falando de outra situação. Tá. E, Leonardo, eu vi que você está aí. Deixa eu só passar a pergunta da Catarina, porque daí a gente fecha, porque como você já fez a primeira pergunta, é o mesmo Leonardo, né? E Catarina, ela perguntou, queria entender como se insere a questão do Passing On. Eu não entrei muito, tá, Catarina, no Passing On Defense aqui, porque é objeto da próxima aula. Não quero fazer spoiler, né, para o professor da próxima aula, que é o Daniel Caselta, e vai ser, acho que, bem tratado também pelos economistas, mas, no fundo, é aquilo que eu falei, esse gráfico ele vai pegar cada produto em cada mercado. Então, você vai fazer o cálculo. Poxa, eu fiz aqui, realmente o sobrepreço foi de R$10, por exemplo, para cada produto que eu comprei. Mas eu consegui vender para o meu consumidor final por 5 a mais. Então, por exemplo, eu comprava por 10, vendia por 15. Eu passei a comprar por 15 e não consegui vender por 20, mas vendi por 18. Você vai abater. Tá? Essa é uma discussão também que se tem, porque, a meu ver, o vínculo que se tem entre as agentes de mercado está fundado no ato ilícito. Então, no fundo, eu tive um prejuízo que o cartel me gerou. Agora, realmente, quando a gente está no ambiente brasileiro, das leis brasileiras, a gente não pode cobrar mais do que a gente perdeu. Então, realmente, se você tem noção desse sobrepreço, porque a grande dificuldade é saber desse sobrepreço. Que à medida que
vamos dar o exemplo lá, vou pegar o cimento, né? O professor Yachou já falou, e ele também é advogado na mesma causa como eu, então estamos liberados para falar. O cimenteira vendeu mais caro o cimento para a construtora, e a construtora vendeu o apartamento mais caro para você, Catarina. Se você, como compradora do apartamento, nunca entrar com uma ação contra a construtora, provavelmente a gente nunca vai saber qual foi esse repasse. Então, é o trabalho de quem está naquela ação anterior, ou seja, a construtora processando a cimenteira, aí tem que se fazer essa conta, e também vai variar muito, né? Porque, mas eu usei o seu cimento em qual obra para naquele período. Então, é uma conta complicada, mas tem que fazer a conta no mercado a jusante e a montante, ou seja, a montante você tem que saber quanto que você pagou a mais para aquele cimento. Depois você faz quanto que você conseguiu vender a mais o seu imóvel, nesse caso. E daí você vai subtrair. Então, é aí que vai entrar o PSI-ON, tá? Você tem que realmente, pelo nosso direito pátrio, a gente tem que subtrair, havendo conhecimento desse repasse. E daí, Leonardo, respondi, Catarina, tá ok? Oi? Eu acho que tá ok, né? Não deu para ouvir, mas pelo menos não tá com uma cara de indignação. Tá ótimo, obrigado, viu, Leonardo, por favor. Bruno, boa noite, obrigado. É só para complementar a pergunta que eu fiz, me surgiu aqui, eu posso estar enganado, não sei se está relacionado isso com dano, mais com dano, com ilícito, mas o que me parece é que esse poder de mercado, porque a decisão do CAD, ela não ofere o poder de mercado, né? Você não tem, eles julgam o cartel como per se, ilícito per se, eles nunca entram na questão de, ou pelo menos nos últimos anos, não tem entrado nessa questão de poder de mercado, né? Apesar de fazer parte lá do ilícito, né? Então, a minha indagação é essa, se surgiu aqui, né, durante a explicação, se haveria realmente alguma influência esse poder de mercado com dano, né, ou com cálculo econométrico. Eu não consegui visualizar isso bem, por isso que veio a indagação, mais claro, por causa da discussão que vem do CAD, e quais as consequências dessa quantificação do dano nas ações civis públicas, que sempre decorrem, né, e essas ACDRs, né, então, aí nesse ponto, sentido. Leonardo, só tem que tomar cuidado para não confundir a questão do ilícito per se com o poder de mercado. Porque uma coisa por isso que eu falei, o cartel é um ilícito que sempre alguém vai cruzar o farol vermelho e sempre vai bater, que é o ilícito per se. Então, assim, só de ele fazer o cartel, ele gerou algo, mas isso não elimina o texto da lei, né, o artigo lá da 36, né, sempre confundo os números, que eu sou ainda da lei 8884, mas, se eu não me engano, o 36, lá que é o caput, né, que fala das infrações, ele fala, aqueles que conseguiram ou têm a potencialidade de conseguir produzir efeitos. A lei do CAD, né, para nós, para os mais antigos, ela sempre foi conhecida como a lei dos efeitos, que era uma brincadeira que se fazia, mas no fundo é isso. Para o CAD e para a concorrência como um todo, tem que produzir efeito. Então, se você não tem o poder suficiente para produzir esses efeitos, então você tem que ter, no mínimo, uma potencialidade. Pode ser que... Daí, por isso que eu separei o ato ilícito em 2 etapas. Primeiro é combinar o cartel. Outra coisa é implementar. Se o cartel não foi implementado, mas tinha potencialidade de produzir algum efeito, é uma discussão. Se ele foi implementado e não tinha potencialidade nenhuma, então se você tem o cartel de 2 empresas, de 2% do mercado cada uma, ela pode ser, a meu ver, penalizada pela lei de crimes econômicos, porque não tem a questão dos efeitos, mas ela nunca vai ser condenada pelo CAD. E daí que entra o poder de mercado. Eles não têm poder de mercado para fazer nada. Eles não têm sequer a chance de produzir qualquer efeito, não têm potencialidade. É até o caso lá da Azul, né, quando teve, daí não estamos falando de cartel, mas quando a Azul começou a entrar com várias ações, né, a TAM, se não me engano, entrou e a Gol contra a Azul, ou a TAM contra a Gol, enfim, quando teve essas entradas dessas empresas novas no mercado, eu lembro mais da Gol. As empresas que estavam, né, na época no mercado, principalmente a TAM, entraram com ações no CAD, falando de preço predatório e tal, contra a Gol, que vendia passagem a R$1. E nunca houve nenhuma condenação. Por quê? Porque ela tinha um percentual de mercado inferior a nada, ela tinha 1-2% do mercado que ela entrou. Então, é um exemplo que para o cartel é a mesma história, né? A lei é a mesma, claro, só muda o inciso do artigo, ou a linha hoje em dia, né? Do parágrafo. Se me permite, só fazer um complemento, uma pergunta complementar, claro. Pedindo desculpa aos colegas aí já. O caso em que você tem um cartel, em que o CAD condena sem o poder de mercado, ou ele presume, então você poderia, em defesa, né,
demonstrar essa ausência de mercado como uma preliminar para chegar à ausência de dano. Essa é a minha indagação. Né? Entendi. Eu acho que seria absolutamente razoável fazer essa discussão, e eu não vi até hoje nenhuma, pelo menos assim, eu não sei se alguém aqui teve essa experiência, eu não consegui vislumbrar ainda nenhuma ação coletiva por cartel ou uma ação civil recorrente do ato ilícito, principalmente no CAD, o CAD não discute isso, né? Indagando essa possibilidade de que não, ou demonstrando por cálculos econométricos, que não existe o dano, não existe o poder de mercado, e não havendo o poder de mercado, não se poderia nem sequer haver potencialidade de prejuízo, de dano. Né? Então, por isso que me surgiu essa matéria aqui ao longo da exposição. Então, pedindo desculpas aí de novo, eu queria só se é pertinente essa pergunta, né? Pode não ser. Muito pertinente, é uma ótima colocação. É que ela vai estar meio, né, incluída. Você vai fazer um estudo de sobrepreço. Se não teve sobrepreço, né, ou se teve sobrepreço, com certeza o poder existiu, mas é um pressuposto importante, muito bem colocado. Bom, alguém mais? Eu dou a palavra para o Pedro e para a Paula, que hoje são os chefes. Hoje, Olha, eu posso dizer, Bruno, que você já teve pelo menos recorde de perguntas. Isso foi muito bom. É que eu não consegui explicar direito, que nem os outros, então o pessoal... Muito bom, acho que fez todo mundo pensar bastante, né, Pedro? É muito bom, Bruno, acho que excelente, acho que muito interessante, muito bom, e como você já deu algum spoiler do que vem por aí, né, que nós teremos aí essa discussão sobre a Person Defense, a gente vai ter a questão da análise econômica dos danos aí, com a Fabiana Tito, tem muita coisa ainda boa vindo por aí, e a sua exposição foi excelente. Muito obrigado aí. Para você, obrigado é duplo. Obrigado pela aula e obrigado pela coordenação aí do curso. Eu que agradeço a todos por estarem aqui até essa hora me ouvindo, e agradeço aos dois pelo convite, como sempre. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Então, nos vemos na segunda-feira. Não percam, em segunda-feira, Pessinhon e Nexo Causal. Olha, já tem o spoiler, mas não percam, porque, obviamente, tem muito a ser falado. Exatamente. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, abraço. Boa noite, gente. Tchau. Até mais.